Boa tarde, professor. Meu nome é Júlia Rodrigues Alves Pombo, meu RA é 11018915. Hoje é dia 28 de junho de 2021, podemos ver a data aqui embaixo. O QR Code dessa vez traz a palavra Gesundheit. Então tá, atividade 9 tem como objetivo apresentar as etapas do processo de manufatura aditiva, ou seja, impressão, mais especificamente impressão 3D. A segunda parte é apresentar dois parâmetros utilizados no planejamento do processo que interferem na qualidade da superfície do produto. E, por último, fazer a comparação entre a manufatura aditiva e o processo de usinagem CNC visto anteriormente, de acordo com 3 critérios: a etapa do processo, a taxa de produção e a geração de resíduos. Vamos lá. Essas aqui são as etapas através de um fluxograma, as etapas do processo de manufatura aditiva. Então, vou explicar cada uma delas. A primeira é o desenvolvimento é o CAD, CAD 3D. Então, é o desenvolvimento de um modelo tridimensional da peça com o apoio de um ambiente computacional. No caso, o que a gente está usando é o Fusion 360. Aí, o arquivo aí a segunda etapa é o arquivo .stl, que é um arquivo detentor da malha, ou seja, quando a gente faz a triangularização da peça. Então, é a detenção da malha associada à geometria da peça, compatível com softwares e máquinas de manufatura aditiva. Aqui, o Sliced Layers é a fase de fatiamento do modelo. Então, ocorre o fatiamento do modelo tridimensional de acordo com as especificações definidas para cada camada. Então, de acordo com a altura da camada, a gente vai ter um tipo de fatiamento. E definidas com auxílio de um software especializado, que no caso aqui, como nessa matéria, estamos usando o Cura. Bom, a quarta etapa é o setup da máquina, da manufatura aditiva. Então, é necessário fazer o envio do arquivo com o modelo tridimensional para a máquina e, assim, fazer a execução do processo de fabricação em camadas, ou seja, adicionando o material. E a fase final, de finalização, é realizar os processos adicionais para a obtenção da peça produzida pela manufatura aditiva, conforme as especificações desejadas, requisitadas. Então, pode ser que seja necessário remoção de material de suporte, Por exemplo, se for algum material, uma peça em T, alguma parte vazada da peça, então é necessário fazer a remoção desse material de suporte. Ou também tratamentos térmicos, ou até a participação de outro processo de fabricação, por exemplo, o fresamento e o polimento, Caso seja necessário um bom acabamento bem detalhado, é usado esse tipo de processo. O próximo. Então, eu vou trazer aqui dois parâmetros, que são utilizados no planejamento do processo e que interferem na qualidade da superfície do produto. Então, é o tipo de preenchimento no suporte, então, como é que ele é feito, e a resolução da camada. Então, é bastante importante se atentar para essa resolução da camada, porque senão pode acontecer o efeito, o que chamam de efeito escada, que é isso daqui. Então, é necessário que a espessura mínima seja atendida, para a resolução adequada do produto. Aqui, como curiosidade também, acho importante falar da posição das camadas. Então, pode ser que a peça esteja, em 0 graus ou 45 graus estando na diagonal ou 90 graus. Então, isso também interfere na qualidade da superfície do produto, porque é como uma camada vai ser depositada acima da outra. Então, também é importante. Bom, comparando a manufatura aditiva e o processo de usinagem, CNC, aqui eu fiz um resumo bem básico dos três, então, das duas, desculpa. Então, os dois processos necessitam do modelo 3D,
Aí aqui a gente já consegue ver uma diferença. A usinagem CNC, ela necessita de um modelo CAN e, consequentemente, do programa CNC. Já a manufatura aditiva precisa do processo de triangularização, né, da malha, e o fatiamento das camadas. O setup da máquina ou peça é também uma etapa comum para as duas. Então, obviamente, são setups diferentes, né, como o jeito que é feito, mas no caso da manufatura aditiva é feito o setup da máquina, e do processo de usinagem CNC é feito o setup da peça, né? Então, todo o posicionamento correto da peça dentro da máquina para que seja feita a usinagem. Opa, desculpa, para cá. Aí, comparando então a taxa de produção. Isso depende da rapidez com que é necessário que essas peças sejam produzidas. Então, comparando assim, né, sem olhar muito a fundo, pode parecer que a máquina CNC é mais rápida, porque elas são capazes de remover muito mais material, uma taxa muito mais rápida do que a impressora 3D pode construir, né? Então, porém, a máquina CNC, ela necessita de um tempo de planejamento, toda a programação e também o reposicionamento da peça durante o processo, porque tem que posicionar de um jeito, aí faz uma parte da usinagem, aí reposiciona, né, faz o setup e faz outra parte do processo. Aí já analisando a impressora 3D, é possível verificar que dá para a peça ser produzida em uma única etapa, não havendo dependência de outros estágios de fabricação, além do pós-processamento, né, como foi falado, que talvez um polimento, um fresamento, mas é feito de uma única vez. Então, assim, uma conclusão que eu cheguei é, para quantidades maiores, a usinagem CNC é mais apropriada. E para volumes mais baixos, né, menor quantidade de produtos, a impressão 3D é a mais apropriada e também o que traz menor custo, nesse caso. Por último, comparando a geração de resíduos. Então, no processo de usinagem, a grande geração de cavaco, né, descarte, porque a peça ela é um bloco 3D, né, um paralelepípedo, um quadrado geralmente, e, por exemplo, né, e aí você tem que retirar a peça, então essa peça retirada ela é toda descartada, praticamente toda, né. Já na impressão 3D não tem esse descarte. Até tem, mas é bem menor, porque você faz só imprime, né, o que é necessário para a peça. E é isso, professor. Obrigada e boa noite.